2004, 2005, aparece um segundo encontro organizado pelos movimento estudantil, e de 2006 a 2010 foram as épocas dos seminários alagoanos de educação popular em saúde e encontros da promoção da saúde. E aí Sueli, que estava mais na frente, pode falar um pouco desse processo, lembrando da participação de conselhos municipais de saúde, Conselho Estadual de Saúde nesse processo, que na época a gente mapeou e trouxe também para esse espaço a discussão também dos processos formativos com relação ao controle social, né? Então eram as práticas populares, as parteiras, as bezedeiras, a luta política e a questão também do controle social. Então, aí nesse momento aqui desses seminários, a gente já estava contando na época com uma estrutura de apoio, né, por meio do programa de estágio, né, no Núcleo de Saúde Pública, né, que naquela época estávamos com uma quantidade significativa, né, de estudantes que faziam um trabalho de extensão em diversos projetos, e aí participavam, né, também junto com a gente nessa organização e apoio. E aí foi quando a gente teve o registro no blog, né, que ainda está lá no ar até hoje. É um blogspot, né, que é Segundo SAEPS, o nome do blog. Teve o primeiro também foi colocado, mas eu não sei porque o primeiro a gente não consegue acessar. O segundo a gente consegue acessar com fotos, com depoimentos. E aí, ali naquele momento a gente já usou o blog como uma ferramenta para inscrição virtual. E a gente foi buscando apoio também. A gente também teve apoio de algumas empresas que fornecem tipo café, né? Aí alguém colocou lá a máquina de café, parece de um banco, que eu não lembro qual agora aqui. Eu lembro, mas não precisa dizer o nome, né? Ajudou a gente com canetas, né, com bloquinhos e tal. Algumas coisas que a gente não tinha colocado no orçamento para o projeto, a gente foi buscar apoio. Mas nesse momento a gente estava também numa articulação já da construção da política de educação permanente. E na construção da política de educação permanente, o Estado de Alagoas, né, recebeu um recurso que, para ser utilizado, as organizações, as instituições, né, seja de ensino ou as secretarias municipais, apresentavam projetos. E naquela época, 2006. Sim. E ali, naquele momento, o Núcleo de Saúde Pública conseguiu aprovar uns 7 projetos naquele ano, né, que foi curso de especialização em saúde pública, especialização em vigilância em saúde, uma proposta de iniciação ao trabalho no SUS, né, que já era, né, algo parecido com a vivência no SUS ou com o VSUS, mas era uma proposta do Estado, né, um projeto que a gente chamou de iniciação ao trabalho no SUS, que era convivência no SUS no interior, né, os estudantes iam, né, para as cidades articuladas, né, pelo projeto, e vivenciavam durante um mês de férias tudo o que acontecia lá na cidade. Bom, enfim, mas assim, entre esses projetos a gente conseguiu aprovar o financiamento para o Laboratório de Educação Popular em Saúde, o LEPES, que já vinha acontecendo, né? Até então o LEPES ele tinha encontros mensais, todo mês um encontro. Lá na UFAL, né, as pessoas levavam um lanche para compartilhar e sempre uma pauta definida, ou era uma pauta de um estudo de um texto, ele tinha esse propósito também de estudo, era grupo de estudo. Ele, quando surgiu, era grupo de estudo, né, depois ele foi, né, tomando um outro formato. E aí, nesse recurso da educação permanente, a gente teve o recurso para realizar o seminário e para realizar também uma oficina formativa. Eu acho que a oficina foram de 3 dias, Tereza, 2 dias, 5 dias. Aquela oficina que a gente realizou, que foi naquela faculdade aqui na Ponta Verde, foi 2 dias, né? Uma oficina de formação. O encontro no projeto era somente um dia.
Mas quando a gente estava construindo, né, a gente, não, um dia não é suficiente para dar conta da programação. Vamos fazer mais um dia, mas no projeto, o financiamento da educação permanente só garantia almoço para um dia. E na equipe de organização a gente tinha pessoas, companheiras do SESC, que disseram, vamos levar para a diretoria do SESC para ver se a gente consegue mais um dia, né, de almoço. E aí o evento aconteceu lá no SESC Guaxuma, era forma que, em tese, facilitaria para eles fornecer o alimento, e para a gente foi maravilhoso, né? Porque naquele local, né, com a estrutura que a gente teve lá dos quiosques para realizar os grupos, para realizar as oficinas, naquele salão grande, que é né, em formato de O, que a gente fazia os grandes encontros. Alguns profissionais do SESC também participaram com atividades, como é que eu falo? Atividades físicas, né? Com atividades físicas também, eles colaboraram. Práticas corporais. Né? E o encontro se deu nesse formato, né? Rodas de conversa, oficinas, que naquele primeiro momento, hoje a gente até ri um pouquinho, porque a gente estava aprendendo, construindo, né? E a gente queria que tivesse diálogo, reflexões críticas e queria realizar algo assim, de pegar. E aí separamos, minha gente, a gente colocou na programação oficinas práticas e oficinas reflexivas no que está lá na programação. Mas no que aconteceu de verdade é que as oficinas que a gente chamou de oficinas práticas, como por exemplo, teve a oficina de franzine, teve a oficina de capoeira, de argila, né? E aí, nessas oficinas a gente construía coisas, pegava no barro e dialogava, falava sobre as nossas dores, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. Eu lembro também que nesse primeiro seminário, colocamos uma mesa onde a gente teve pessoas convidadas para falar sobre Reiki. E era tão distante naquele momento ainda, né, para a gente que estava na militância política, discutir a prática de cuidado. A gente tinha um distanciamento ainda, né, e aí foi uma quebra de paradigmas, assim, quando a pessoa estava falando sobre uma terapia onde você não toca na pessoa, mas você sente a energia ali com a mão, né? E aí eu lembro que foi Maria José Viana que foi para a mesa falar sobre reiki. E muita gente nem sabia que Maria José Viana era reikiana. Ela disse, minha gente, vocês me colocaram aqui numa situação que eu nunca falei em público sobre isso. Né? E aí depois a gente encontrou um professor lá da FAMED também, médico, que também era terapeuta reikiano e também realizava formações com mestrado em reiki. E aí a gente foi aos pouquinhos identificando, né, e trazendo as pessoas. Então foi quando eu percebi naquele momento as práticas integrativas, né, integradas com a educação popular de saúde. E aí a gente tinha o seu Damião com a sua mesinha de produtos, né, com o lambedor, né, com as pomadas, com os xaropes, com as garrafadas, com as coisas que ele realizava, discutindo, dialogando com a militância, com os estudantes, né, sobre aquele saber dele de uma forma de cuidar da saúde, né, um saber ancestral que ele adquiriu, que ele contava pra gente, que ele adquiriu com a avó dele. Enfim, de lá pra cá, a gente foi tomando um formato e um jeito diferente, porque nesse contexto nacional, a ANEPS já estava tomando corpo, já estava tomando forma, né, e organização. E algumas pessoas, né, daqui de Alagoas foram participar dos encontros nacionais também. Eu lembro que lá no 2003, ou foi 2004? Não, 2004, a Camila foi, né, participar do encontro nacional que aconteceu em Sergipe. Antes disso teve outro, que eu acho que quem foi Tereza, né? Brasília. Foi em Brasília. E aí,
Depois disso, né, o que é que eu lembro, assim, o que é que eu lembro que apareceu, né, como tecnologia de debate, de discussão da educação popular em saúde e das práticas integrativas, as tendas. Então, assim, nos congressos, né, quando a gente estava participando do congresso da Abrasco, eu lembro do Abrascão que aconteceu no Rio de Janeiro, né, aquele 2006 foi de Brasília, da Foi UNB? a primeira tenda, não, foi 2006. No Rio. Né? Então, teve a primeira tenda, então, que é a tenda da Educação Popular e Saúde, Paulo Freire. E aí, quando a gente vem para cá, a gente também, né, faz a nossa tenda lagoana, né, que é a tenda Educação Popular da Meu Alexandrino. Que foi também assim, gente, oportunidades, sabe? Assim, vontade de fazer, né, propósito, né, objetivos e oportunidades que iam surgindo. Porque a primeira tenda da Meu Alexandrino, ela aconteceu dentro de um congresso acadêmico da UFAL. Eu lembro como hoje, estava, né, 3 doidinhas sonhadoras, sei lá o quê, que era Maria Edna, Tereza Siqueira e Sueli. Eu não lembro de onde a gente estava vindo, se era alguma reunião que era, mas era lá na UFAL. A gente descendo a escada, assim. E aí Tereza dizia, a gente precisa ter uma parede. Estou até imitando a voz dela, né? A gente precisa ter uma parede aqui na UFAL para homenagear seu Damião. Né? E também a gente precisa homenagear o professor Antônio Piranema. O professor Piranema estava vivo ainda. Né? Seu Damião tinha acabado de desencarnar. Tá, aí a gente desce e vai para a reitoria conversar com Eduardo Lira. Quando chega lá, Eduardo Lira não estava em outro local. Aí a gente conta Eduardo Lira e o Zé Roberto, né, que estava na coordenação de uma área da extensão, lá da Pró-Reitoria de Extensão. E aí eles disseram, vamos agendar uma reunião para amanhã, porque eu tenho uma proposta para vocês. O que estava acontecendo? Dentro do Congresso Acadêmico, eles tinham, né, planejado, né, algumas atividades e estava sobrando tenda mesmo, porque esse congresso estava acontecendo lá no campo, na UFAL. E aí tinha uma tenda, eram 2 tendas, que eles iam ter que devolver para a empresa e estavam preocupados com isso. A gente gastou, né, com aluguel, já está na programação do congresso e não tem programação. O que é que vocês podem fazer lá? A gente saiu correndo, pensando, e em um dia a gente construiu uma proposta, né, para realizar a tenda da Educação Popular e Saúde da Meu Alexandrino, né, nesse espaço que tinha acontecido ali. Né? E aí, quando foi no outro ano, a gente quis fazer de novo, né? Mas só que não tinha mais, não era ano de congresso acadêmico. Mas aí aconteceu a tenda, no formato de tenda mesmo, que no ano seguinte já veio homenageando o professor Antônio Piranema. Daí a gente conquistou também esse espaço nesses congressos acadêmicos, né? Porque quando eles estavam na organização, já chamavam. Cadê o pessoal da educação popular? Venham para cá, venham conversar com a gente, venham realizar algo, propor alguma coisa. E aí depois os congressos saíram da UFAL, vieram para o centro de convenções, né? E eu acho que a gente deve ter participado pelo menos de uns 5 congressos seguidos, com esse espaço que era uma programação toda nossa, né? Trazendo Sueli Carvalho veio, né? Na época ela estava no Mato Grosso. Durante 5 dias ela realizou uma oficina de auriculoterapia. Acho que foi a primeira vez que eu... Hã? Sueli Correia. E eu falei quem? Carvalho. Misturei. Sueli Correia. Carvalho é outra parteira de Pernambuco. Mas a Sueli Correia veio, fez essa oficina. Simone Leite também ficou com a gente. Sempre era uma pessoa que esteve sempre em contato. Muitas vezes a gente tinha algumas inquietações, algumas dúvidas. Eu lembro de Tereza ligando para Simone, né? Simone Leite. E aí, como é que a gente faz? Qual é o nome que você sugere para isso aqui e tal? Enfim, acho que tem um caminho, né, aí a ser trilhado ainda,
né? Mas a gente tem também muita história para contar. A gente termina aqui. Tchau.